Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui agora 17 horas em ponto, pronto atendimento na área, segunda-feira, hoje 20 de janeiro de 2020. E eu, Guilmar Santana, tendo aqui a alegria de poder contar mais uma vez com a sua companhia. Obrigada por estar aí sintonizado ao programa Pronto Atendimento. Quero já agradecer o apoio técnico da Fernanda Lima, do Jefferson Carvalho e do Valdeci Lourenço. Graças a eles, nós conseguimos chegar com voz e com imagem até onde você está. Gratidão. O programa Pronto Atendimento, ele é feito por você, como nós gostamos de dizer aqui. Então, você manda sua mensagem. Margarete Parpinelli está lá administrando o nosso WhatsApp e atendendo a ligação. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011, 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. Estamos também ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Esperamos a sua mensagem e a sua participação. Quero já trazer para o Salve da Tarde a equipe do Pronto Atendimento desta segunda-feira. César Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guilmar. Prazer ter você em nossa companhia. Boa tarde, equipe técnica, telespectadores, internautas, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui às segundas-feiras. Maravilha. Paulo e também Marcos. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde ao pessoal da técnica, o Valdeci, o Jefferson. O retorno, né, da nossa Fernanda. Estava de férias. Tava sim. Curtindo. Boa tarde a você, o ouvinte, o telespectador da rádio, da TV Mundo Maior. Estamos aqui novamente para atendê-los. Boa tarde, Guilmar. Olá, Marcos. Nobres amigos, equipe técnica e a você, caro ouvinte, caro telespectador que nos acompanha. Estamos aqui falando de vida de Jesus, de doutrina espírita. É isso aí, o Pronto Atendimento, como em todos os dias. Agora, Pronto Atendimento de segunda a sábado, você já sabe, né? De segunda a sexta, das 17 às 17h45 e aos sábados, das 14 às 14h45. Então, de segunda a sábado, Pronto Atendimento começa da mesma forma, com uma prece, com uma vibração. Quem vai fazer a prece é o César Carvalho. Com você, César. Nesse momento, então, vamos buscar nos aquietarmos por instantes, para depois então nos voltarmos para o mundo espiritual superior e buscarmos Jesus, nosso mestre e nosso irmão maior. Mas ao longo dos séculos, ele tem sido o nosso cuidador e por muitos séculos mais ainda o será. Para que nesse momento nós possamos buscá-lo e rogar a ele nesse momento por todos os seus irmãos que necessitem do socorro, da assistência, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados. Rogar a ele por aqueles seus irmãos que ainda estão no caminho da prática do mal, mas muito mais ainda, Jesus, rogar pelos nossos irmãos que ainda têm prazer na prática do mal, de causar dor e angústia ao seu irmão. Como tu disseste, que o amor do Pai possa cobrir a multidão de pecado, e que o amor do Pai possa tocar essas almas para que elas acordem de si próprios com a graça de Deus. Que assim seja. Estamos aqui neste momento reconectados com a espiritualidade maior, trazendo a nossa divindade à frente. Faça você também isso, tá bom? Estamos aqui para atendê-lo, a equipe já aqui a postos. Eu já vou trazer algumas questões que nos chegaram no decorrer do dia, para a gente começar este nosso atendimento desta segunda-feira, dia 20 de dezembro. Esta de dezembro não, Guilmar, opa, oi. Hoje é 20 de janeiro, 20 de janeiro de 2020. 2020. Já estamos no ano novo, hoje é 20, novo 20, ano, 20, 20 do 20, 20, isso aí, 2020. Então, hoje, 20 de janeiro de 2020, começando a semana, pronto atendimento, me desculpem, hein? Tenham paciência comigo, que de segunda-feira eu não estou com tanta frequência, mas ó, hoje é segunda-feira, 20 de janeiro. Vamos lá. A primeira participação diz assim: não quero me identificar. Fique tranquilo, toda
a pessoa que não quer se identificar aqui também tem vez aqui no Pronto Atendimento. Respeitamos a sua vontade de permanecer sem a identificação e estamos aqui para atendê-lo, tá bom? A mensagem diz assim: estou morto há muito tempo, há cerca de 1 ano, e sempre perguntando: cadê minha alma? Ou só eu que não terei vida após a morte? Não tenho os 5 sentidos. Não tenho batimentos cardíacos, não tenho saliva, impressões digitais. Há pessoas que não têm espírito? Sempre acreditei em vida após a morte. Pior, tudo isso sem ter uma doença. Há cerca de 1 ano e meio, saí à rua e estranhava, pois percebi que poderia ser abduzido. Dentre isso, perdi o tato, o olfato, o paladar, a respiração, a saliva, a impressão digital e o batimento cardíaco. Não tive respostas de médicos sobre o diagnóstico e me passaram sempre medicação para depressão. Estou literalmente morto, sem saber nada que houve, pois nunca senti dores ou infecções. Sempre li muito sobre espiritismo e vida após a morte, seguida de encarnações. Eu quero acreditar que não exista vida após a morte, pois, se sim, já teria ido para algum lugar. E a pergunta que não quer calar: se existe, o que houve comigo? O médico me internou durante 6 dias. Paguei R$ 9.500 e não deu nenhum diagnóstico. Não sou louco e sei que realmente não sei como escrevo. Estive com religiosos em geral. Esta é a mensagem do ouvinte ou da ouvinte que não quer se identificar, falando a respeito de estar morto e questionando se há pessoas que não têm espírito, entre outras coisas. César. É impossível estar encarnado sem ter uma alma que habite o corpo. Você pergunta se existe vida após a morte. Com certeza ela existe. Agora você diz que você está sem os seus sentidos. Em primeiro lugar, você não está morto, porque quem morre é o seu corpo físico. Mas se o seu corpo físico tivesse morto, você não estaria dialogando conosco. Você fala que não tem batimento cardíaco. Impossível haver vida orgânica sem batimento cardíaco. Você deve estar respirando, você pode não ter olfato, você não pode ter paladar, isso pode acontecer. Existem fatores neurológicos que podem determinar essas questões. Aí você falou que teve um diagnóstico de depressão. Enfim, por tudo que você colocou e que a gente estava escutando com calma, que a Edilmar leu para nós, eu creio que você falou que esteve internado, não conseguiu diagnóstico nenhum. Olha, é impossível estar apresentando todos esses quadros e não ter nenhum diagnóstico. É impossível, né? Então, dentro desse fator, o que nós podemos dizer para você é assim: o que a gente sente é que espiritualmente você entrou num vácuo psíquico e emocional. Você entrou num vácuo psíquico e emocional em que você está se insensibilizando para a própria vida. Você está se sensibilizando para a própria vida. É como se de uma forma inconsciente você não quisesse estar mais na vida. Dentro desse processo, e o que nós podemos sugerir para você? Eu acho que você tem que buscar terapia. Eu acho que você deveria buscar um neuropsiquiatra, unir as duas questões aí. Eu acho que você, como você escuta uma rádio e uma TV espírita, você deveria buscar uma casa espírita, sentar com um orientador espiritual, para que através do diálogo buscasse-se respostas para esse seu momento e essa sua vivência. Então, essa situação toda que se apresenta, para mim, dentro desse quadro de percepção nossa, isso tem muito mais a ver nesse momento com o estado psíquico e emocional, portanto espiritual, aonde você tem que buscar e reelaborar um processo em você novamente de uma auto-identificação. Porque não pode existir vida orgânica sem uma alma ocupando o corpo.
existe sim vida após a morte. Agradecemos aí pela sua confiança na equipe do Pronto Atendimento. Vai dando notícias para a gente, viu? Estamos aqui vibrando por você, caro irmão ou irmã. A próxima mensagem, vou passar para o Paulo. É de Joia, nome da cidade, interior do Rio Grande do Sul. Quem mandou essa mensagem para nós foi o Jairo Machado, tá, Paulo? Ele diz assim, uma pergunta. Sendo o planeta Marte um planeta bem diferente, ou pelo menos diferente do planeta Terra, seria possível um ser humano viver no planeta Marte? Essa é a primeira pergunta. Depois ele diz, pois lá não sei, por exemplo, se existe oxigênio e como os humanos se defenderiam em Marte a sua situação econômica, já que lá não é possível, acredito, ter agricultura. Quem mandou essa mensagem para nós foi o Jairo Machado, é da cidade de Joia, no Rio Grande do Sul. Ele mandou até no Jornal do Meio-Dia e eu pedi licença para ele para trazer aqui para o Pronto Atendimento. E aí, Paulo? Boa tarde, Jairo. É assim, ó, tem já até um filme, né, de Hollywood, que é aquele filme Perdido em Marte. Existe algumas questões lá que é meio fantasioso, né? Mas é possível, tanto que a NASA, né, e alguns outros investidores estão se preparando, né? Eles esperam que a partir do ano de 2050 já possa enviar um ser humano a Marte. O que não dá para viver é assim, é você chegar como aqui, né? Não tem oxigênio lá. A temperatura em Marte, pela distância em relação ao Sol, é muito frio, né? A noite em Marte dá menos 50, 100 graus centígrados. Então, para nós, né, e mesmo para a vida vegetal, na condição normal de Marte, é impossível. Mas, né, a inteligência do homem permite. Você tem que ir para lá, como alguns filmes de ficção sugerem, né? Você tem que fazer aqueles casulos, aqueles habitáculos, né? Onde você pode. O principal, que é o que se procura lá, e teoricamente diz que já encontrou, é ter água. Você precisa ter água num planeta qualquer para possibilitar a vida humana. Porque com a água, que nem diz que tem lá na calota polar em Marte, está na forma de gelo, derrete, você vai beber, né? Vai filtrar e vai poder beber. Você pode gerar energia, né? Você faz a dissociação dos átomos de hidrogênio com oxigênio e você consegue gerar energia elétrica. Então, com isso, você poderia manter a vida do ser humano lá em Marte e fazer a chamada plantação hidropônica, né? Que nem a gente via lá na década de 60, no Perdidos no Espaço. Entendeu? Mas dá futuro, sim. né? Futuro. Jairo, espero que você tenha acompanhado este momento, a resposta aqui do Paulo, tá bom? Obrigada pela sua mensagem Só um e comentário, participação. né? Em termos, né, de doutrina espírita. Cada planeta tem o seu fluido cósmico universal de acordo com as necessidades, de acordo com a ambientação física daquele planeta. Então, espíritos que habitam a Terra, como nós, para irmos para Marte, vamos ter que ter trajes, né, espaciais. Para quê? Né, para que lá, no corpo físico, nós queramos dentro do traje uma atmosfera igual que nós temos na Terra. Agora, se espíritos reencarnam em Marte, estarão plenamente adaptados para sobreviver e viver nas condições de Marte. Quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala de água, nós estamos comparando com o nosso tipo de vida aqui na Terra. Agora, Marte é outro fluido cósmico universal, outra constituição física totalmente diferente da nossa. A nossa vida física aqui em Marte não sobrevive sem que consigamos reproduzir as condições daqui. Tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos como é que um planeta ia viver sem a luz do Sol, né? Os espíritos respondem, você não conhece tudo, né? A geração de energia, geração de vida das mais variadas formas por todo o universo. Vocês estão habituados no mundo físico que vocês estão, onde o Sol tem grande importância.
Mas em outros orbes, extremamente distantes do Sol, o padrão de vida é outro, mas a vida plenamente possível. O que não dá é a nossa vida em Marte, nas condições de Marte. Olha, quem mandou carinho aqui para a turma de segunda-feira foi a Catarina de Toronto, lá no Nossa, Canadá, oba. dizendo boa tarde, amigos de segunda, muito bom também estar com vocês. Obrigada aí pelo carinho, viu, Catarina? A próxima mensagem, ela veio do Ednilson, de Montes Claros, Minas Gerais. Ele diz assim, boa tarde. Eu conheci uma pessoa viúva. Ela perdeu o marido com câncer. Ele tinha 37 anos. Minha esposa teve a mesma doença, também com 37 anos. Eu e ela temos um filho com 15 anos, eu e ela 49 e 50 anos. Os nossos companheiros eram bem mais novos. Tudo entre eu e ela se encaixa. Queria saber sobre estas coincidências todas. Será que no passado eu e ela estivemos juntos? É o Edenilson de Montes Claro. Quem responde é o Marcos, né, Marcos? Quando a gente estuda a doutrina espírita, né, os espíritos nos dizem, primeiramente, nós já reencarnamos aí milhares de vezes, né? Nós já vivenciamos vários outros personagens, várias outras relações, várias outras combinações, né, com vários outros espíritos. Então, estamos todos, ou uma grande parte de nós, muito entrelaçados entre vários espíritos. E por que não? Por que não pensar, por que não acreditar, por que não estudar que nesta encarnação você tinha algumas tarefas com a sua ex-esposa, a sua esposa atual tinha tarefas com o ex-marido dela, e agora vocês dois juntos estão prosseguindo uma vida feliz, pelo que você relata para nós, uma vida positiva, uma vida de crescimento com filhos. Então está maravilhosamente bem. Muito provavelmente vocês já vêm de outras vidas se relacionando ou no mínimo se conhecendo, no mínimo com uma grande amizade. Então por que não prosseguir esta grande amizade nesta vida com uma relação bonita, como você relata para nós? Essa aqui não é a nossa primeira encarnação, nem será a nossa última, né? Nós temos relações com espíritos que a gente sequer imagina e daqui a 3, 4, 5, 10, 20, 100 encarnações voltaremos a ter novamente. Então o enlace entre espíritos é muito grande, nós já reencarnamos aí milhares de vezes. Maravilha, um abraço para você, viu? A próxima pergunta, César, é do Jambre, ou Jambré. Ele diz assim para nós. Recentemente, alguém próximo da família desencarnou. E minha esposa, antes de saber da notícia, estava com grande dor no pescoço. Algumas horas depois, soube do ocorrido. E à noite a dor passou. Esta dor pode ser um tipo de premonição, um aviso espiritual, César? Olha, eu nunca estudei nenhuma matéria que pudesse colocar esse tipo de fenômeno orgânico com premonição, né? A premonição é uma questão muito mais é uma questão de aspecto espiritual e muito mais também anímico da própria alma, né? De alguma forma, você pergunta se esta dor do pescoço tem relação com o desencarne da outra pessoa. Olha, eu não vejo nenhum tipo de correlação aí. Eu não vejo nenhum tipo de correlação. A sua esposa poderia ter tido, digamos assim, o pressentimento, algum tipo de pressentimento e que ela não soube, digamos assim, entender e gerou nela um estado de tensão. E ao gerar o estado de tensão, gerou essa dor no pescoço? Pode sim acontecer. Provavelmente pode ter acontecido. Aí quando veio a notícia de que alguém desencarnou, o que acontece? Eu relaxei. A partir do momento que eu relaxei, emocionalmente e psiquicamente, o corpo também relaxa e fica tudo ok. Nós estamos falando aqui em teoria e não em fato absoluto, viu, Guilmar? Certo. Eu quero trazer a próxima pergunta aqui, da Isneide Salles para o Paulo. Meu nome é Neide, ela quer ser chamada como Neide. Veja bem, gostaria que vocês me explicassem por que quando eu estou em orações, com os meus olhos fechados, vejo muita face de pessoa, homens, mulheres, crianças, enfim. O que mais aproxima de mim é um homem de olhos azuis e de barba, sempre ele aparece. Poderiam me explicar? A Neide. Neide, né? Neide. Neide, boa tarde. Olha, quando a gente está fazendo o evangelho, se é feito mesmo
com responsabilidade, equilíbrio, nós estamos, né, nos colocando, né, em contato com o mundo espiritual, né? E aqueles amigos nossos que já fazem parte do nosso evangelho, amigos que podem, e com certeza, né? Se você não sabe, não reconhece assim quem é, né? Você sabe que é um homem, mulher, crianças, podem fazer parte da sua família espiritual. Então, quando vocês estão no momento do evangelho e tudo que você está em prece, você pode, né, ter a vidência desses espíritos que estão participando do evangelho, né? Por isso, aí é uma capacidade que, né, a gente pode ter, que é mediunidade e tal, e ter esse contato com esses espíritos, né? Principalmente quando o fechar os olhos é porque a gente se liga mais, tem o foco maior no mundo espiritual do que no mundo físico. E a gente abre a possibilidade para ter essas visões, tá? E aí é observar, né? Você só diz que vê, eles não se manifestam de outra forma, nada, né? Continue orando, porque às vezes eles estão vindo também para agradecer pelo seu evangelho, né? Só uma pequena colocação. Quando o Paulo falou da questão da vidência, né? Uhum. Só nós fazemos uma pequena diferenciação. Como você disse que só os percebe e eles não têm nenhuma relação direta com você, não tem uma ação direta com você, então está dizendo que não é uma vidência, mas sim uma clarividência, que é uma capacidade anímica que nós temos. Clarividência, clareaudiência, enfim, né? Existe uma diferença entre o fato mediúnico e o fato não mediúnico. Se um desses espíritos se dirigisse a você, fizesse algum questionamento a você, aí sim é uma ação mediúnica, porque está existindo uma ação de um desencarnado para com um encarnado. Mas como você só os percebe em redor de você, então nós podemos classificar nesse momento que é uma clarividência, e se em determinado momento se dirigir e ter contato com você, então torna-se evidência. Isso aí, agradecemos aí a sua pergunta, a sua participação, tá bom? Estamos aqui à disposição. A próxima pergunta, esta é pro Marcos. Marcos é da cidade de Olhão, lá em Portugal. Ai, Jesus. Fran Connolly diz assim para nós: olá, boa noite, irmãos. Então, todas as noites, quando durmo, vivo várias situações com vários irmãos, porém, sempre com a presença de crianças. Eu gostaria de entender, é meio parecido com essa questão anterior, mas no caso dela é quando ela está dormindo, né? Todas as noites quando durmo. É a Fran Connolly, lá da cidade de Olhão, em Portugal. Olá, Fran, boa noite para você. Vocês estão aí 4, 5 horas à nossa frente, né, em termos de fuso horário. Ai, Jesus. Quando você comenta que você dorme, né, você sonha, né, com várias pessoas e você vê muitas crianças, podemos pensar em 2 fatores. Primeiro fator, pode ser uma imagem na tua mente, onde você se sinta bem com crianças, então você no teu cérebro, você na tua mente, você idealiza que você está no meio de crianças e se sente bem ali com elas. Se forem sempre as mesmas pessoas, as mesmas crianças, muito provavelmente está sendo uma imagem do seu cérebro. Agora, se há variações, se chega gente nova, chega gente diferente, você tem conversas diferentes, pode ser o que nós chamamos de desdobramento. Você, no mundo espiritual, você ao dormir, você se afasta do seu corpo físico e você está interagindo no mundo espiritual, podendo estar vendo, enxergando espíritos desencarnados e também, ou apenas, espíritos encarnados, almas, que também estão no seu processo de sono, estão dormentes, acabaram de dormir, e estão fora do corpo também em desdobramento, e vocês juntos estão ali conversando, né? Juntos vocês estão interagindo. Então, para você entender da melhor forma, seria muito bom se você pudesse, né, fazer um pouco mais de pesquisa dentro da doutrina espírita. Existe centro espírita na tua cidade? Existe centro espírita perto da tua cidade? Começar a estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênese, começar a entrar, né, no mundo da doutrina espírita para melhor compreender.
Mas, de forma, em síntese, pode ser uma simples imagem da tua mente que você projeta isso para você se sentir bem no meio de crianças, ou é você fora do corpo físico, em desdobramento, interagindo com espíritos desencarnados ou espíritos encarnados, que também estão fora do corpo físico por causa do desdobramento, e vocês estão juntos ali. Valeria a pena nós falarmos para ela sobre o preparo que deve ser feito antes de dormir, César? Sempre. Sempre é muito bom. O preparo para o repouso físico, né? O Marcão falou, depois ele retificou, né? Porque quem dorme é o corpo. Eu, alma, desdobro-me. Estou no mundo espiritual, um desdobramento natural. A preparação para a vivência no mundo espiritual durante o repouso do corpo é extremamente importante. Como eu faço isso? A prece. A prece em que eu vou buscar me ligar à espiritualidade superior. A prece em que eu vou buscar a companhia do meu mentor espiritual, né? Na rogativa a ele, que possa ali estar me aguardando no desdobramento do sono, para que junto com ele eu possa estar fazendo várias coisas. Eu mesmo converso muito com o meu mentor, que à noite eu quero sentar e revisar um monte de coisas, reavaliar um monte de coisas, Sim. né? Para ver se a gente está no caminho correto, se nós estamos exatamente não desviando das coisas que não deveria se desviar. Então, esse preparo é extremamente importante e você pode fazer todos os dias. E aí você vai conseguindo, de uma forma mais intensa, criar uma relação com o seu mentor espiritual. E aí fica muito mais fácil ele te alcançar, para quando você estiver desdobrado do corpo físico. Uma outra coisa muito importante, o preparo não é só para o sono, né? mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, buscar Deus, dialogar com Deus, falar do meu dia, do meu projeto do dia, né? Também me preparar para viver o dia. Quando o Marcos estava falando, me veio aqui uma coisa em mim, que como ela falou que tem muitas crianças que ali está, existem algumas hipóteses que pode ser também para você. Pode ser que você, desdobrando do corpo físico, estando no mundo espiritual, você possa estar trabalhando num lar de criança no mundo espiritual. Isso pode muito bem Também, acontecer. sim. Para você que está aí em Olhão, Portugal, nosso carinho, gratidão, tá bom? Manda sempre mensagens aqui pra gente. Um beijo no coração. A próxima mensagem é daqui do litoral de São Paulo, da cidade de Peruíbe, Maria de Lourdes. Ela diz assim: sempre digo a todos da minha família que quando eu desencarnar, eu quero ser cremada. Não quero velório, nada. Minha família acha que isso não é certo, mas é a minha vontade. O que vocês me dizem sobre isso? Parabéns que você está tendo essa vontade e já está deixando bem claro para a família como é que você quer. Olha, esses dias encarnou uma amiga nossa, uma amiga muito querida, né? De um casal amigo lá do Paz e Amor. Olha, ela desencarnou na parte da manhã, o corpo só ia ser liberado depois das 9, 10 horas. O que eles fizeram? O corpo foi para o velório, trancaram a porta, né? Antes fizeram o evangelho ali, trancaram o velório e no outro dia, às 7 horas da manhã, foram para lá. E aí teve aqueles momentos lá e depois teve a cremação às 11 horas. Nós precisamos entender e compreender que nós temos que lidar com essa questão chamada morte, porque quem morre é o corpo físico, nós desencarnamos, né? De uma forma cada vez mais natural. Nós precisamos ir nos desvinculando cada vez mais desses atavismos comportamentais construídos ao longo do tempo. Já mudou muito de quando eu era criança para agora já estou nessa idade que estou, mudou muito o comportamento das pessoas no velório, porque antes era gritos, era choros, né? Lembra, tem países e locais ainda que contratam as carpideiras, né? Aquelas pessoas lá que vão chorar pelo morto, essa coisa toda, né? Então nós, com o conhecimento espírita, Guilmar, nós vamos nos tornando cada vez mais lúcido. A postura dela está correta. Sim. Está certíssima. Porque tem uma coisa muito interessante, só para nós lembrarmos da questão do velório. No livro Voltei, eu recomendo ela ler, até para poder conversar com os familiares dela a respeito. No livro Voltei, está existindo um velório que é do Federico Figner, que é um judeu que se tornou espírita, e o Bezerra era amigo de Bezerra de Jacó. No velório dele, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, que trabalhava espiritualmente com desobsessão, quando o Bezerra
leva ele até o velório, próximo de haver o desligamento total do perispírito do corpo físico, chega lá, tem uma multidão de gente. Mas só tinha 4 pessoas dentro de um carro que estavam orando por ele. O resto era tudo conversa fiada, era piada, era política, era não sei o quê, sabe? Então, assim, sinceramente falando, para que um velório nesse sentido que só vai trazer desconforto para o espírito? Então ela está correta, corretíssima. Isso aí, obrigada pela sua participação. A próxima mensagem, ela vem, deixa eu ver, da Nancy, de Vargem Forrester, Lages, Paracambi, Rio de Janeiro. Paracambi, Rio de Janeiro. Boa tarde. Meu nome é Nancy. Gostaria de saber se a depressão é realmente uma enfermidade da alma e se pode ser apenas física. É muito importante que vocês me digam isso, a Nancy. Nancy, boa tarde. Você está falando com, né, um depressivo, porque, como diz a doutrina, né, não existe doenças e sim doentes. A partir do momento que você... Almas doentes, né, Paulo Reis? Almas doentes. A partir do momento que você se sente, né, ou entra no estado de depressão, a cura da alma é um pouco demorada. O que acontece é que a depressão, por um problema, né, da alma nosso, a gente acaba desencadeando um processo fisiológico, né? Que quando determinado a existência, né, por isso dos psiquiatras, dos neuropsiquiatras e tal, eles vão constatar que nós estamos com uma disfunção no nosso sistema nervoso. As ligações dos nossos neurônios, que é feita, né, tem um líquidozinho, agora me fugiu os nomes, né, da acetilcolina e tal, a gente tem uma disfunção nisso. E o remédio, ele é justamente, quando a gente tem que tomar para sairmos do estado depressivo, é justamente para reforçar ou restabelecer essas ligações nervosas. A química orgânica, né? Mas isso é desencadeado por um problema, não é? Nosso como espírito. É algo que a gente tem que nós temos que nos resolver a nós mesmos. Enquanto a gente não consegue, né, é o tal do bem e mal sofrer, enquanto a gente não consegue bem sofrer e entender, né, o mundo que vivemos, a situação que passamos, é uma forma que o corpo até tem de defesa e acaba desenvolvendo a depressão em nós. Dentro dessa área da chamada doença psicossomática, Guiomar, nós precisamos entender, assim, todas as enfermidades somos nós que construímos, né? Quando Paulo fez essa citação, por exemplo, né? É inclusive uma citação que já há alguns anos está nos compêndios da Organização Mundial da Saúde, que diz: não existe doenças, existem seres doentes que criam doenças. Mas Kardec já falava disso na Gênesis. Quando nós debruçamos no capítulo 14 da Gênesis para poder estudar, esse capítulo 14 fala sobre o fluido cósmico universal, Kardec pergunta para os espíritos: como é que nós construímos as enfermidades em nós? Ele falou: através do comportamento que vocês desenvolvem. E aí, um processo de doença depressiva, da depressão. Eu conheço o Paulo Reis há séculos, né? Conheço ele há séculos. Então, o que acontece? Somos nós que vamos desenvolvendo em nós fatores psíquicos e emocionais, principalmente fatores emocionais, que chegam em um determinado momento que se transforma numa enfermidade psíquica, que é a depressão. Quando nós estudamos, por exemplo, Joana de Ângeles, que estuda a psicologia transpessoal, que é a psicologia voltada para o self, para o ser, você vai encontrar muitas respostas. Você pode buscar, por exemplo, essa coleção dela, que é super interessante, que começa, por exemplo, com um livro chamado Ser Consciente. Aí vem Homem Integral, vem Plenitude. Você vai encontrar ótimas respostas para você. Mas eu posso também, né, contrair
adquirir uma depressão temporária por algum trauma muito grande na vida. Né? Muitas vezes relacionado ao desencarne de entes queridos, desencarne de um filho, desencarne de um pai, de uma mãe. Durante um tempo, podemos experimentar. A depressão pós-parto, né? Depressão pós-parto, que muitas mulheres podem sofrer. Desenvolver. Eu acho que eu já estou... Na próxima, eu já talvez não tenha. Olha, as pessoas estão trazendo perguntas... que tem aí como origem a doença, de repente o tema de hoje foi meio que por aí, não é? A Silvia Nogueira, de Jaú, ela quer saber o seguinte, Marcos: ultimamente eu tenho alergia, estou com urticária alimentar, mas também rinite alérgica, ácaros, fumaça, perfumes. Quero saber, sou médium? Pode ser espiritual? Às vezes sinto cheiro de hospital, logo alguém da minha família é internada. Ela quer saber se isso é espiritual. A Silvia, de Jaú. Geralmente urticária, geralmente alergias, alguma coisa o nosso organismo está recusando, alguma coisa não está batendo bem com o organismo. Preciso fazer uma grande investigação médica, porque não é simples identificar o que está gerando alergia, o que está gerando a urticária. Se você de vez em quando sente cheiro de hospital, pode ser mediunidade ou não, boa questão. Pode ser uma capacidade anímica sua de às vezes entrar em contato com alguém que está doente, lembrar de alguém que está doente, sentir alguém que está doente, já imaginar ele no hospital ou ir até um hospital mentalmente, ali sentir. Para você saber se é mediúnico ou não, alguma coisa que você sente, sugestão: vá a um centro espírita, converse com o orientador, né, solicite um tratamento, mas você precisa também ir ao médico para ver o que está acontecendo na sua alergia, o que no seu organismo está aí um pouquinho fora de contexto. Não é simples identificar a alergia. Eu tenho alguns amigos que fazem vários anos busca pela alergia e não conseguem identificar o que é. E começou depois de 40, começou depois de 50 anos. Não é que ele tem isso a vida inteira. Então, às vezes, pode ser também, devido ao próprio envelhecimento natural do corpo físico, alguma sensibilidade fica um pouquinho maior e isso nos traz alergia. Mas para saber se tem algum fator também, além da alergia, mediúnico ou não, dê um pulinho no centro espírita. Converse com o orientador, bata um papo, faça um tratamento e estude espiritismo. Você está interessado no assunto? Estude espiritismo, mergulhe. Vamos ver se a mediunidade está em você ou não. O Jamil, de São Paulo, César, ele quer saber o seguinte: olá, amigos, boa tarde, Jamil. Estava lendo um livro espírita e em determinado capítulo o médium descreve uma cena onde um homem bomba, explode e logo em seguida, já desencarnado, ele fica em pé. Ele acha que falhou por se achar vivo, mas os outros desencarnados dizem que ele havia tido sucesso. Isso não vai contra ao que sabemos sobre uma desencarnação tão violenta? É o Jamil, de São Paulo. Meu caro Jamil, seu raciocínio tem lógica, né? Porque o indivíduo, primeiro, o indivíduo para ir para uma situação dessa, transformar-se num homem-bomba, ele passa por uma lavagem emocional, ele passa por uma lavagem psíquica, né? Para poder aceitar esse absurdo desse suicídio dessa maneira, mas principalmente tornar-se no agente de dor, de desencarne de outras pessoas, né? Por mais que tenha sido doutrinário, ele ainda detém o livre-arbítrio de querer ou não fazer. No livro dos Espíritos, os Espíritos deixam bem claro: não há em mim nenhuma ação incoercível. Ninguém pode me forçar absolutamente a fazer algo. Se eu aceito e adero àquele processo, é porque eu quero, porque está em mim o processo. E se está nele o processo, dentro daquilo que a gente estuda, dentro desse processo todo, mesmo com todo o processo de condicionamento que ele possa ter sofrido e tudo isso, sim, ele vai ter sequelas perispirituais. Não tem como não ter sequelas perispirituais. Então, eu não sei de onde, que livro você leu, mas não sei quem é o autor, não sei se é psicografado ou não, mas eu quero dizer para você o seguinte, né? Nós hoje precisamos ser muito seletivos. Nós temos tido aí muitas obras ditas mediúnicas, que podem ser mediúnicas, mas necessariamente não são espíritas e não são doutrinariamente espíritas. Lá no Paz e Amor a gente recebe muito livro e nós fazemos um trabalho de leitura desses livros, de análise desses livros, e temos não aceitado muitos livros, porque absolutamente, né,
são livros que não têm um perfil doutrinário com base fundamentada na doutrina espírita. E no livro dos Médiuns, Erasto deixa bem claro para nós o quê? É preferível rejeitar a nova verdade do que aceitar uma mentira. Olha, a próxima questão, já que estamos aqui há 6 minutinhos para finalizar e tem muita pergunta aqui. Vamos lá, agora é para o Paulo, é a Marluce de Ferraz. Ela agradece aqui a programação, adoro ouvir a programação de vocês. Obrigada, Marluce. A mensagem é assim: semana passada, uma das minhas filhas foi lá no cemitério, porque venceu o prazo no dia 6, enfim, 3 anos do enterro da minha mãe. E então, ela indo lá, minha mãe estava intacta. Ela estava inteirinha, nada foi consumido. Eu fiquei sabendo e fiquei passada. Vocês poderiam esclarecer o que é isso? Desde já, gratidão. É a Marluce, de Ferraz. Marluce, na ciência dos homens, eu faria uma pergunta, né, para você a respeito da sua mãe. Isso é inclusive falado. Da né? avó, a avó Não, que foi enterrada. é a mãe. É a mãe dela, a filha que foi lá foi para ver, fazer. Tá. Né? A sua mãe, antes do desencarne, ela tinha algum problema de saúde? E se ela tinha, ela tomava remédio, tomou muitos anos medicação, né? Isso já é falado. Quando você vai em determinados cemitérios, quando tem pessoas preparadas, e você vai fazer exumação do corpo, ele antes de falar, né, porque às vezes você tem 2, 3 corpos que podem ser exumados, né, e ele vai dizer para você e aí ele vai fazer essas perguntas, você sabendo, você responde. E muitas vezes, que é o caso da sua mãe, 3 anos, se ela tomou medicação, é muito pouco tempo para o corpo se desfazer. Tá? A gente se mumifica hoje em dia, né, só pela medicação que a gente toma, né? Por isso que às vezes tem que dar mais tempo. Ou alguma, não são coincidências, mas pode acontecer, não é? Na hora que faz o fechamento do caixão e tudo, cria um vácuo, né? E se esse vácuo for criado, né, no vácuo, em princípio, nada sobrevive. Então, nem as bactérias que iriam fazer a degradação do corpo estariam lá. Tem várias possibilidades, mas a mais comum que os próprios, né, trabalhadores em cemitério, eles sabem. Eles perguntam, vai abrir, tem 3 anos, menos de 5 anos. Se você for lá conversar com eles, eles vão falar, olha, a pessoa tomava medicação, ela morreu de quê? Né? A minha falecida esposa teve câncer, então fez muito quimioterapia. Então já me foi dito, como ela foi enterrada, que com menos de 5 anos nem pensar em exumar o corpo dela. Ok, a próxima pergunta, ainda dá tempo, é para o Paulo, Não, ou para o Marcos. É a pessoa que, deixa eu ver, não quer se identificar. Fique à vontade, viu? Não me sinto uma segurança no meu relacionamento com a minha esposa. Tempos atrás eu penso que fui traído. Deixo como nada aconteceu, mas me sinto frágil. Tem 4 anos que não temos uma relação íntima. Peço por preces de oração e que eu esteja enganado. Motivo eu tenho para esta colocação. Obrigada por tudo. Ele não fez uma pergunta, mas fez uma colocação. Dá para a gente, em 30 segundos ou 1 minuto, a gente trazer uma fala assertiva, Marcos? Você e sua esposa, se ela aceitar, ou pelo menos você, procure um terapeuta, um psicólogo, uma terapia de casal, para ver o que está acontecendo, porque há 4 anos vocês não têm mais relação íntima. Talvez aí os receios que você tenha, pode ser que você tenha colocado minhocas na sua cabeça, achando que foi traído ou que não foi traído. Nada melhor do que sentar, fazer uma terapia de casal, ter uma conversa sincera com a tua esposa, ver o que acontece, como está a relação, será que a relação não está desgastada? Se possível, também, vá a um centro espírita, converse com o orientador, faça um tratamento espiritual. Para quê? Para harmonia, para serenidade, para tirar esses pensamentos negativos da cabeça. Quando a gente cisma com alguma coisa, quando a gente comentou agora há pouco, geralmente do lado sentimental, a gente fica apurrinhando a nossa ideia naquilo
e uma ideia falsa repetida milhares de vezes se torna uma realidade. Então prestemos atenção nisso. Muitas vezes nós mesmos criamos fantasmas para nós onde não existem. Já perguntou para tua esposa como é que ela está se sentindo? Pode ser que a vida para ela também esteja triste, né? Por ela se sentir assim, que você desconfia dela. Então nada melhor do que sentar com um bom terapeuta, fazer uma boa terapia de casal, ir a um centro espírita para fazer um tratamento de harmonia, de serenidade, e junto do terapeuta, junto do centro espírita, ver o que mais é recomendado para frente para procurar voltar à vida à normalidade. Maravilha. César, obrigada pela participação aqui, viu? Obrigado, Guilmar. Prazer ter você Alegria. aqui conosco. Telespectadores, ouvintes, equipe técnica, gratidão. Até a próxima segunda-feira. Isso aí, Marcos, Paulo, obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Guilmar. Obrigado à técnica e obrigado a você, o ouvinte da rádio, o telespectador da TV Mundo Maior. Guilmar, prazer a gente estar junto de novo. Da mesma Nobres forma. amigos, equipe técnica, e excelente semana para você, caro ouvinte, caro internauta. É Muita isso paz. aí, é isso aí. Programa pronto, atendimento desta segunda-feira está terminando, mas amanhã, a partir das 17 horas, você pode acompanhar o programa Pronto Atendimento. Agradeço as participações pelo Face, as questões que nos surgiram aqui. Margarete Parpinelli, obrigada. Agradeço ao Valdeci, a Fernanda e também ao Jefferson. Amanhã, mais Pronto Atendimento para você. Até lá.